que talvez a gente esteja no momento onde a gente está mais atento à nossa saúde mental e a questões que podem estar prejudicando a nossa saúde mental. Eu não poderia dizer especificamente que a gente tem uma epidemia. Precisaria de alguns dados de prevalência na população para saber se tem ou não uma epidemia de TDAH. Mas tem uma coisa que eu sempre falo e eu gosto de frisar isso, é que talvez a gente esteja no momento onde a gente está mais atento à nossa saúde mental e a questões que podem estar prejudicando a nossa saúde mental. Por outro lado, pode ser que a gente também esteja mais focado em ter bons desempenhos ou achar que nós precisamos ter bons desempenhos ou excelentes desempenhos para conseguir recursos ou conseguir alguma coisa. É difícil de a gente avaliar isso também, porque hoje a gente tem as redes sociais que acabam, de certa forma, trazendo mais informações, nem todas muito criteriosas, mas acabam trazendo bastante informações sobre esses quadros de saúde mental. E quadros de saúde mental, geralmente, eles têm uma série de componentes que fazem parte do nosso cotidiano. E, às vezes, as pessoas acabam se identificando com essas condições. Eu, particularmente, não acho isso ruim, porque se você se identifica com alguma dessas situações, você pode avaliar se isso é ou não é realmente um problema. Mas eu acho que a gente tem, de certa forma, uma série de mudanças sociais, culturais, laboriais e acadêmicas que pesam na nossa percepção sobre o TDAH. Você acha, por exemplo, a vida acelerada faz as pessoas terem mais viés de confirmação de terem TDAH? Eu só explico, pessoal, porque TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Perfeito. Então não se pegaria TDAH. Mas você acha que a vida acelerada poderia dar essa falsa sensação? Fala um pouquinho o que você acha disso. Eu acho que o nosso estilo de vida exigente, com uma série de estímulos e, de certa forma, onde os valores de eficácia, de desempenho, eles são muito altos, eles ressaltam algumas dificuldades que a gente tem, e essas dificuldades, para algumas pessoas, efetivamente, podem estar relacionadas ao TDAH, para outras, pode estar relacionado com outras coisas, pode ter outras funções por trás aí. É difícil de a gente dizer, mas o que eu costumo dizer é que para a gente ter um diagnóstico de TDAH, tem um trajeto até você chegar lá. Então, um diagnóstico de TDAH não é uma coisa que você faz numa primeira consulta ou faz rapidamente. Sabe uma coisa que eu acho engraçado, inclusive vendo isso, é que as pessoas falam também de diagnóstico de transtorno mental como se estivesse falando de anemia. Por exemplo, se fosse uma coisa, por exemplo, eu faço um hemograma, ferro tá baixo, hemoglobina tá com problema, então, enfim, o senso comum tem uma ideia de que o diagnóstico de transtorno mental é tão acurado e fácil de ser obtido, fazer um exame ali, como se eu tivesse um exame, pô, tô com dengue. E não é aí bem por aí. lá, tô com TDAH, tenho TDAH. Não é tão simples assim. Os diagnósticos em saúde mental eles tendem a ser mais dinâmicos, né? Você pode começar com um diagnóstico e acabar com outro. Não, e se você tiver, por exemplo, 10 neuropsicólogos, fazem fechado, 10 neuropsicólogos vão fazer, tipo, sei lá, o que esse paciente tem? A chance dos 10 falarem a mesma coisa exatamente não é tão grande assim. Eu acho que hoje, dentro da neuropsicologia, a gente já tem, assim, alguns protocolos e alguns padrões de avaliação que permitem um consenso maior, assim. Apesar de eu não achar que o consenso seja necessariamente bom, é importante a gente ter alguma divergência nas visões, mas eu acho que hoje, no estágio que a neuropsicologia alcançou, a gente consegue ter bastante concordância em relação a algumas coisas, porque a gente tem ferramentas padronizadas e tem algumas perspectivas de análise desses dados que são comuns a todos os profissionais. Mas é possível, sim, que a sensibilidade, a acurácia de alguns desses profissionais, ela revele coisas que nem sempre são tão claras para outros profissionais. A questão das doenças mentais é que ela depende muito do autorrelato e do heterorrelato. O que você estava falando que é muito interessante, que a gente não tem nenhum marcador biológico claro para a doença mental. Então, você não consegue fazer um exame de sangue, você não consegue fazer um eletroencefalograma, você não consegue fazer um exame de imaginamento que nos mostre uma alteração significativa e é frequentemente associada a essas alterações de comportamento. Então, isso, de certa forma, faz com que você tenha que ter recursos adicionais para poder dar esse diagnóstico, né? Dentro desses recursos, a avaliação neuropsicológica, ela pode ser um recurso, apesar de ela talvez não ter uma capacidade de avaliação tão boa para o TDAH. Ela não é tão sensível ao TDAH por uma série de fatores que interferem no processo de avaliação. Então, para nós, a questão é efetivamente que a avaliação do TDAH ela é sempre uma avaliação clínica. Então, vai depender de quais são os dados que foram capturados, né, e como que se analisa esses dados dentro dessa avaliação clínica.
E aí, óbvio, isso deixa mais espaço para vieses. Você pode ter uma série de vieses. A outra questão é quando a gente fala de TDAH, a gente está falando basicamente de funções executivas. São funções que estão ligadas ao planejamento, à autorregulação, previsibilidade, organização. E, de uma forma geral, as funções executivas elas tendem a ser mais frágeis, abre aspas. Se você lista pra Valerinha as funções executivas para ela vai pensar assim, pô, tá pegando exatamente o calcanhar de Aquiles do Alberto. Eu gostaria de saber. E existe, assim, muitas questões referentes à avaliação das funções executivas, né, que diz respeito ao quanto que elas conseguem capturar as nuances desses comportamentos. E a gente sabe também que a maior parte das doenças mentais, de certa forma, tem uma relação com as funções executivas, né? Então, o professor Malloy diz que as funções executivas elas são transdiagnóstico, porque elas atravessam quase todos os quadros de doenças mentais. Então, a grande questão que a gente tem aí é que tem muitas doenças mentais, que podem ser doenças relacionadas à ansiedade, ao humor, que vão ter impacto sobre as funções executivas e que podem, em algum momento, simular o TDAH. Eu não acho que talvez a gente tenha uma epidemia de TDAH, mas acho que a gente tem uma atenção maior sobre esses quadros que envolvem as funções executivas e talvez algumas sobreposições diagnósticas referentes a outras... Fatores confundidores, né? Exatamente, a outros fatores que podem se sobrepor aí aos sintomas de TDAH e às vezes ser identificado o quadro como TDAH, mas a gente tem uma outra situação.